Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos. Mais uma vez, nós vamos meditar hoje sobre o Salmo de número 8. Livro dos Salmos, Salmo de número 8. Nós aproveitaremos hoje o dia do Senhor para para meditar tanto pela manhã como pela noite a respeito da grande providência de Deus, da sua misericórdia e graça, quando Ele, na plenitude dos tempos, nos enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fato que muito se discute e se fala a respeito do Natal ou da festa da Natividade. Muitos acreditam que é uma festa pagã e que as datas elas não conferem. A verdade é que existe muita controvérsia a respeito de tudo isso. E uma verdade, ela é factual, é que um dia o Verbo se fez carne. E ainda que exista diferenças entre crentes e alguns, eles fazem verdadeiro combate contra o Natal neste período, nós devemos aproveitar o momento e fazer aquilo que anualmente celebramos todo o dia do Senhor. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. E um dos temas cruciais da obra de Cristo, fundamentais, que não pode ser esquecido para a nossa salvação, diz respeito ao milagre da encarnação, de que um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A nossa própria confissão de fé diz que nós podemos aproveitar tempos e momentos para ações de graças. E eu acredito que nós podemos utilizar, sim, e utilizar da forma correta, para mais uma vez testemunhar aos corações dos homens endurecidos pelos seus pecados a respeito da grande obra da salvação das nossas almas, quando Cristo, sendo o nosso Redentor, Ele se fez homem e veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Eu penso que isso nos basta para que nós não deixemos ou não desperdicemos este momento para, mais uma vez, pregar o Evangelho. De forma que hoje nós não vamos tratar precisamente do livro que estudamos aos domingos pela manhã, o livro de Atos dos Apóstolos, e também à noite nós não vamos abordar o livro de Gênesis, mas nós vamos tratar de temas relacionados à encarnação. Então nós escolhemos o Salmo de número 8 hoje pela manhã. Por que o Salmo de número 8? Nosso objetivo é perceber que, assim como o Senhor Jesus Cristo disse no caminho de Emaús, que toda a Escritura diz respeito a Ele e a sua obra, o Salmo 8 vai nos mostrar também esta preciosa verdade, não fará diferente. Então, observem a leitura do Salmo, por favor, e depois nós vamos então analisá-lo e vamos extrair o ensino e as aplicações necessárias para este dia. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, te rendemos graças por este dia. Nós bendizemos ao Senhor, porque tu és bondoso e misericordioso e justo. O Senhor é cheio de graça e misericórdia. O Senhor tem renovado a nossa fé e esperança todos os domingos, quando nos reunimos para celebrarmos juntos a vitória do nosso Rei sobre a morte e as trevas e anunciarmos com expectativa a sua segunda vinda. Ó Senhor, mais uma vez nos reunimos
nesta data tão importante para nós, o dia do Senhor, para fazermos aquilo que todos os domingos deste ano procuramos fazer pela Tua misericórdia: adorar-te, exaltar-te, porque reconhecemos que só o Senhor é digno de toda a nossa devoção. Nesta hora, Senhor, quando mais uma vez abrimos o Teu livro, a Tua palavra, rogamos que nos abençoe, que nos conceda compreensão, entendimento e fale ao nosso coração. Que possamos enxergar a Cristo e encontrar na Escritura Ele que é central, porque ela toda diz respeito a Ele, a Sua obra, a Sua salvação, a Sua misericórdia, a Sua graça para com o Seu povo. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos estas bênçãos, Senhor. Amém. O Salmo de número 8, o próprio título foi preservado, já nos diz de quem foi a sua autoria, quem foi o seu autor. Observem, antes da leitura do Salmo propriamente dito, o seu título diz: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Então, dentre os cânticos de Sião, o Salmo de número 8 está incluído. E como é que ele começa, ou como é que ele se inicia? Semelhantemente a outros salmos de louvor e exaltação ao Senhor, ele exalta o Deus do pacto, porque Ele é, sim, magnífico sobre toda a terra. Observe então o Salmo de número 8, mais uma vez, versículo de número 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. A exaltação, portanto, do salmista reconhece ser Deus aquele que sobre toda a terra é magnificente, e ele reconhece também que o Senhor é o Deus do seu povo. Observem a expressão, ó Senhor, Senhor nosso. Ele é magnífico em toda a terra, o seu nome é anunciado sobre todas as nações. Marquem o Salmo de número 8 e vamos fazer uma comparação com o Salmo 19. No Salmo de número 19, a magnificência do nosso Senhor exposta nos céus, demonstrando a sua majestade, é esclarecida de uma forma muito poética e bela no Salmo de número 19, outro Salmo de Davi. Eu convido os irmãos para lermos até o versículo de número 6, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O salmista, então, explica no Salmo 19 que os céus e a terra, a expressão céus aqui aponta para toda a criação, o universo, apresenta um glorioso sermão acerca da majestade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem nenhuma linguagem ou palavras, sem nenhum som emitido, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O Salmo 8, então, ele inicia apresentando esta gloriosa mensagem e diz que o Senhor expõe nos céus a sua majestade e, portanto, Ele é digno de toda a devoção e adoração da sua igreja, do seu povo pactual, mas não somente deste. Esta é uma mensagem que convoca todas as nações a se curvarem diante do Senhor. Vamos voltar para o Salmo 8. A sequência, então, no versículo de número 2,
o salmista, ele demonstra ou apresenta isso de uma forma extremamente simples, singela. Veja, ele começa dizendo, no versículo de número 1, que o Senhor é magnífico em toda a terra. Assim é o seu nome. Nos céus a sua majestade é exposta como um grandioso sermão e uma pregação para as nações. Mas ele vem no versículo 2 e diz o seguinte: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aqui nós encontramos mais uma vez a memória e a lembrança para o povo de Deus da promessa estabelecida em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que de uma criança que surgiria do ventre da mulher, da sua semente, seria então o inimigo e o vingador emudecido. Observem que todo o nascimento, portanto, deveria representar para a humanidade a renovação desta esperança, e é inconcebível que um cristão possa ser favorável ao aborto. É inconcebível que um cristão possa procurar explicações para que aqueles a quem o Senhor atribui força. Cristo vai dizer, Mateus capítulo 21, quando ele entra em Jerusalém e as crianças cantam Hosana nas alturas, a citação deste salmo é inconcebível que um cristão possa dizer que existe sim alguma possibilidade para que se cale a voz da esperança, o símbolo desta renovação, porque de uma criança, a partir do nascimento de um bebê, que se tornaria homem forte e poderoso, o vingador, ele seria emudecido, o inimigo, ele seria calado. No versículo 2, então, o salmista mostra que a própria glória do Senhor seria revelada quando ele tiraria a força da fraqueza. É interessante, irmãos, observarmos o seguinte: percebam que aquele que sempre foi contrário à vida, que nunca amou a vida, que nunca lutou pela preservação da vida, e envolveu todos os meios para que o menino prometido fosse morto. Quem promoveu a matança de inocentes? Êxodo nos lembra disso. Mateus vai nos mostrar o que o rei Herodes tentou fazer. É inconcebível, portanto, irmãos, que entendamos ou defendamos o assassínio de crianças, porque estas crianças, quando nascem e vêm ao mundo, elas nos fazem lembrar que um dia a esperança surgiu na terra e a glória do Senhor se manifestou de uma forma muito mais majestosa quando o Filho de Deus decidiu fazer-se homem. Vamos continuar. O Salmo então diz que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O Salmo então agora vai nos mostrar, vai revelar que a contemplação do salmista, ao enxergar a glória de Deus manifesta na criação, ele diz no versículo 3, ao contemplar os teus céus, obra dos teus dedos, não do acaso, mas do poder criativo do Senhor, que trouxe do nada à existência o mundo, todo o universo. Aqui ele diz, a lua e as estrelas estabelecidas por ti. Quando eu contemplo estas coisas, o que é o homem? Esta é a pergunta que ele faz, assim como Jó fez também. O que é o homem para que lembre de todas estas coisas? Porque onde estava o homem? Foi a pergunta do Senhor Javé a Jó. Onde estavas, Jó? Quando eu criei todas as coisas, quando eu formei todas elas, quando eu estabeleci limite, céu, lua, estrela, sol,
Onde estavas? A pergunta do salmista, então, é apropriada também para esta meditação. Que é o homem que dele te lembres? Dos céus, da lua e das estrelas. E o filho do homem que o visites? Onde estava o homem quando tudo isso foi formado? Ele continua, prossegue, e então chegamos no versículo de número 5. E ele vai dizer: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Inicialmente assim foi no Éden, com o primeiro Adão. Ele foi criado à imagem e semelhança de seu Criador. Esta é uma das razões contundentes porque nós, como cristãos, precisamos ser até as últimas consequências pró-vida, a favor da vida. E entendam, quando nós falamos assim, não queremos dizer que o mal deve deixar de ser refreado, ele precisa para que a vida seja preservada. Ele então observa que o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, versículo de número 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isto nos remete ao Éden, nos faz lembrar de como Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, dando domínio para ele, dando mandatos para que ele então reinasse sobre Deus como vice-regente da criação, coroado de glória e de honra. Após o Senhor ter feito o mundo em 6 dias, ele o considerou tudo muito bom. No versículo 6, Davi afirma: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. O homem, criado para o louvor da glória de Deus, recebeu do Senhor, então, domínio sobre a criação. Mas é importante notar, irmãos, que este domínio não alcançou a sua extensão, a sua completude, a sua perfeição. Adão falhou, pecando contra o Senhor e quebrando os termos do pacto. Transgrediu a lei de Deus. De modo que, como João Calvino mesmo diz, tratando desta passagem, comentando a carta aos Hebreus, o homem então passou a temer os animais que deveriam temê-lo. O homem passou e se tornou um ser tão frágil que agora passou a sofrer as consequências do seu pecado, sendo atingido até mesmo por seres microscópicos, bactérias, vírus, mosquitos. O homem perdeu o domínio dado pelo Senhor. O que nós vemos hoje é um exercício imperfeito deste domínio fraco. Eis a razão por que a criação tem sido destruída. Eis porque a criação tem sido estragada, poluída. Este é o domínio que os homens procuram exercer sobre a criação hoje, não para a glória de Deus, mas segundo o seu próprio coração e interesses, segundo a sua ganância, arrogância e vaidade. Mas o salmista, ele continua a afirmar: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, dando-lhe domínio sobre as obras de tua mão. Sob os teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, toda a criação, os animais do campo, aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre a senda dos mares, as sendas dos mares. Se nós parássemos aqui o nosso estudo e análise do Salmo 8, mais uma vez não encontraríamos razão para a nossa fé e esperança, porque nós sabemos que, como filhos de Adão, não temos mais esse domínio. Nós ficamos às vezes maravilhados quando percebemos um homem domar um leão, conviver com ele, ou um homem criar um crocodilo. Existe, parece estranho, mas o homem que convive com um crocodilo, que ele o salvou desde pequeno e lá ele mantém uma relação de amizade, mas nós sabemos que tudo isso não é comum
são lampejos daquilo que o homem perdeu no Éden, porque sempre que o homem tenta se aproximar e dominar os animais, nós sabemos que o fim sempre é trágico, o homem não tem essa capacidade. O homem, ele se envolveu em muitos problemas, como diz a Escritura, porque pecou contra o Senhor. Como então entender o cumprimento da promessa deste salmo, das verdades afirmadas neste salmo, expostas pelo próprio Davi, que teve que lutar contra um urso e um leão na sua juventude para proteger as suas ovelhas, porque este domínio da criação, ele foi pervertido pelo pecado. A Escritura, então, e uma regra clara para interpretá-la, é que os textos mais claros nos ajudam a entender os textos mais obscuros. Abram comigo, por favor, em Hebreus capítulo 2. O autor aos Hebreus, ele vai tomar esta passagem e ele vai aplicá-la a Cristo, a sua encarnação. Hebreus capítulo de número 2. A partir do versículo de número 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. A carta aos Hebreus, uma gloriosa exposição a respeito da superioridade, da glória de Cristo sobre Moisés e até mesmo os anjos. Vai então tomar o Salmo de número 8 e aplicar a pessoa correta, ao varão perfeito, segundo Adão. Primeiramente afirmando que não foi a anjos, versículo de número 5, que o Senhor sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual ele se refere. Mas ele então cita o Salmo 8 e diz antes, versículo 6, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Catecismo, o nosso catecismo, pergunta de número 22, o breve catecismo diz: como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Resposta: Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. Hebreus 2 diz respeito ao Salmo 8, aplicando a encarnação do Verbo. Ora, a Escritura é clara, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, igual em glória, poder, majestade. Mas quando se fez homem, o Salmo 8 então ganha sentido completo, pleno e real, porque ele fez o que deveria ser feito e escolheu nascer e se submeter à lei, à sua própria lei, para que então pudéssemos adquirir verdadeira salvação. A expressão, versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, não diz respeito a Cristo ser inferior ao Pai, mas diz respeito à sua própria kenosis, o que diz na língua grega, o seu esvaziamento quanto à sua glória, porque temporariamente abdicaria do seu trono para vir ao mundo, fazer-se criatura e cumprir perfeitamente a obra da nossa salvação. Ele então, diz o versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e então foi coroado pelo Pai de glória e de honra. Ele então
foi constituído sobre as obras de suas mãos, e todas as coisas, portanto, lhes foram sujeitas, ou lhe estão sujeitadas hoje. Ora, versículo 8, a segunda parte, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, observem, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, é uma referência à sua encarnação, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O verdadeiro sentido do Natal, então, irmãos, não pode deixar de falar a respeito das consequências da encarnação do Verbo. Do fato de ele ter assumido a forma humana, o porquê ele fez isso. O que se tornou bonito para nós. O que trouxe esperança para nós e luz para nós. Só foi possível porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça de Deus, provou a morte por todo homem. Sofreu a morte por causa do homem. Fez-se menor que os anjos por causa do homem, sua criação. Não há maior demonstração ou prova de amor do que tudo isso. Quando nós celebramos a ceia com a nossa família, irmãos e amigos, não podemos deixar de lembrar disso. Olhamos uns para os outros, a alegria está no nosso rosto, até mesmo nas conversas simples, vazias ou até mesmo sem sentido algum. Mas quando paramos para pensar que esta alegria, ela se fez possível ou se tornou possível a nós, por causa de Cristo, de seu sofrimento e morte, pela graça de Deus, o Natal então começa a fazer sentido para nós, e nós então entendemos ou compreendemos por que devemos falar e pregar sobre a encarnação do Verbo. Não pode ser uma doutrina desprezada. Na verdade, ela é fundamental para a nossa fé. Citando ontem o credo de Atanásio, o homem será salvo ou não, por meio da crença nesta doutrina fundamental da Sagrada Escritura. Pois se nós não podemos crer no fato de que o Redentor dos eleitos de Deus se fez homem, e assim continua a ser Deus e homem, como nos ensina o nosso catecismo, em duas naturezas distintas, em uma só pessoa, para sempre e para sempre. Então, não há salvação para nós se não conseguimos crer ou depositar toda a nossa confiança e esperança nesta palavra. Observemos então a sequência de Hebreus capítulo 12, porque versículo 10, observem, irmãos, convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Era necessário que Cristo se fizesse homem. Pergunta 27 do nosso breve catecismo diz: em que consistiu a humilhação de Cristo? A resposta, ela começa dizendo o seguinte: a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer. Se segue, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei. Sua humilhação consistiu em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz.
Os anjos cantaram glória a Deus das maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E o motivo de tudo isso é porque Ele viria para trazer salvação, vida e liberdade para seu povo. Mas tudo isso custaria um preço altíssimo de valor eterno. Ele deveria então se sujeitar à sua própria lei, sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, ser sepultado, permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Assim exigia a lei do Senhor. Hebreus então nos lembra que convinha que aquele, versículo 10, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Por isso, versículo 11, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso o apóstolo Paulo diz que nele, Cristo, o herdeiro de todas as coisas, nós, que pela fé fomos feitos seus filhos, somos também chamados co-herdeiros com Ele. Por isso, versículo 11, é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: nós que éramos inimigos de Deus, que vivíamos debaixo da ira de Deus, salvos agora pela graça maravilhosa de Jesus, transformados em seus filhos, somos chamados por Ele irmãos. Ele não tem vergonha disso. Isso nos faz lembrar, irmãos, como os seus amigos mais próximos tiveram vergonha dele. Quando ele foi preso, julgado injustamente, os seus discípulos fugiram da presença dele. O mais corajoso, supostamente corajoso dentre eles, o negou por 3 vezes. Tudo isso era necessário para que a suficiência jamais fosse nossa, mas que a nossa dependência e suficiência pudesse vir sempre dele, porque ele não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Outro salmo glorioso, 22 aqui é citado: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, citando agora Isaías. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quem é o homem do salmo de número 8? Cristo. Aquele que recebeu todas as coisas, todo o domínio, aquele a quem tudo se submete e está debaixo dos seus pés. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, observem comigo o capítulo de número 1, por favor, vamos abrir ou conferir Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13, abramos a escritura nesta passagem. Ele nos libertou do império das trevas, observem, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A decisão eterna do Senhor de trazer salvação para o seu povo envolveu, portanto, a encarnação do Verbo. Ele nos libertou do império das trevas, afirma o apóstolo, e nos transportou para o reino de seu Filho, reino de amor. Nele, vejam o versículo 14, no qual temos a redenção. Nele, observem, nós temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, por isso é chamado Emanuel, Deus conosco. Ele é o primogênito de toda a criação. É importante notar isso aqui. Século II surge uma heresia chamada arianismo, que passou a afirmar que Jesus, o Filho de Deus, foi a primeira criação do Pai. Não.
ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. O texto aqui nos mostra algo que era muito compreensível na mente do judeu. O primogênito sempre era o herdeiro de tudo que o seu pai deixava, não para usufruto, mas para que pudesse assistir o restante da família, os seus irmãos. Então, ele é chamado o primogênito de toda a criação, porque nele, lembrem, somos família e co-herdeiros das grandezas de Deus. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O fato é, irmãos, que não podemos falar de forma correta e bíblica a respeito da encarnação do Verbo sem fazermos referência à sua morte. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu porque a sua encarnação foi necessária para que, por meio da sua humilhação, submetendo-se à lei e cumprindo-a perfeitamente, recebêssemos então salvação. Ele precisava pagar pelos nossos pecados e precisava então ser homem. Essa é a razão maior, porque quando nós olhamos para Hebreus capítulo 12, explicando o Salmo 8, nós entendemos o porquê Cristo fez tudo isso por seu povo. Voltemos para lá e vamos concluir. Em Hebreus 2, no versículo de número 14, afirma o escritor: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A partir do seu nascimento, o inimigo já estaria mudo. A partir da encarnação do Verbo, o inimigo então sofreria uma terrível baixa. Naquele período e época, apenas Israel preservava ainda esta esperança. Em meio a tanta confusão, o próprio Cristo veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas ao cumprir a sua gloriosa obra redentora, o Evangelho então sairia de Jerusalém e alcançaria os confins da terra. Isso é poder e glória e pertencem somente a Cristo, domínio sob suas mãos, os inimigos sob os seus pés. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros. É o que diz a Escritura Sagrada. Versículo de número 15, ele então destruiria aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O versículo 15 diz: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Os anjos julgados e condenados não tiveram a mesma
esperança que os homens. Pois Jesus Cristo, evidentemente, veio para socorrer a descendência de Abraão, o povo do pacto, e não a anjos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele precisava encarnar, era necessário que ele encarnasse, porque ele deveria se tornar um de nós, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O sacerdócio tipificava a Cristo, apontava para Ele. O sacerdote fazia intercessão pelo povo, em favor do povo, perante Deus. Moisés foi um mediador, um tipo de mediador. O sacerdócio de Arão representou pelas eras ou épocas esta intercessão, esta mediação, mas não era perfeita, completa. Eles também necessitavam de um sumo sacerdote fiel, que pudesse fazer propiciação, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos deles. É onde então nós encontramos mais uma vez a promessa cumprida em Cristo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, o versículo 18 encerra o capítulo 2 dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Verbo se fez carne para que então pudesse sofrer em favor do seu povo. Ele se tornou semelhantemente ou semelhante aos seus irmãos para poder então experimentar o sofrimento do seu povo e substituí-lo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: ele se fez maldição em nosso lugar. Como seria isso possível se o próprio autor aos Hebreus afirma mais adiante que ele não pecou, ele não tinha pecado? Ele fez isso quando ele mesmo realizou a propiciação pelos pecados do seu povo. Cobriu os nossos pecados por seu sangue, carregou sobre os seus ombros a nossa iniquidade, levou sobre si, como nos diz Isaías 53, o nosso pecado, a fim de que pudesse socorrer a todos aqueles que sofressem tentação. Eu concluo, irmãos, a mensagem desta manhã, agora fazendo o contrário, trazendo vocês para o início do capítulo 2 de Hebreus, do versículo 1 ao 4. Se cremos em tudo isso, e o motivo por que o autor aos Hebreus escreveu a sua carta foi porque judeus convertidos a Cristo agora estavam voltando aos antigos rudimentos, voltando ao judaísmo. Se nós conhecemos o Evangelho, se nós damos testemunho desta verdade para o mundo, o autor aos Hebreus então afirma, versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Daí vem a base e o fundamento do credo atanasiano, do artigo que finaliza, o artigo 40, dizendo que é impossível, portanto, que um homem que
rejeite a verdade a respeito da encarnação, de que Cristo se fez homem para tornar-se o nosso Salvador, seja salvo. Porque se os anjos, eles então trouxeram uma palavra e se tornou firme a palavra falada por eles, e toda transgressão ou desobediência no passado recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O autor aos Hebreus, ele começa lembrando que Deus falou ao homem por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias, ele falou então aos homens por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, versículo 3, tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, uma referência apostólica, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E esta mensagem salvadora, ela afirma categoricamente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como escaparão os homens se continuarem rejeitando esta mensagem, rejeitando a Cristo, rejeitando a verdade que diz que não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos? Esta é, de fato, a mensagem bíblica e consistente a respeito do Natal. Ainda hoje, nós costumamos receber mensagens e é comum recebermos mensagem da seguinte forma: que o menino Jesus abençoe você. Jesus não é menino. Você precisa entender que um dia ele se fez homem e foi menino. Mas sendo homem, ele então se tornou um homem de sofrimento, como diz Isaías, de dores, e que soube o que é padecer, para que nós então experimentássemos toda a beleza e a glória de pertencermos ao seu reino e podermos com gratidão dizer: Senhor, muito obrigado, porque um dia desceu dos céus e habitou entre nós o chamado sol nascente das alturas, Cristo, e é Ele de fato o homem perfeito do Salmo de número 8. Que o Senhor nos abençoe, que esta mensagem renove em nossa alma a esperança de que nós de fato estamos tratando de um tema crucial para a nossa fé, que não pode ser desprezado. Eu acredito que nós reformados ganharíamos muito mais do que ficarmos perdendo tempo no Facebook fazendo críticas, ou fazendo observações, ou mais uma vez criando aquela batalha incessante que surge neste período. Deveríamos fazer como Paulo, entrarmos no areópago da nossa sociedade e mais uma vez, recebendo a gloriosa oportunidade, pregar a Cristo e este crucificado. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos o nome, nós te agradecemos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nasceu um dia, na plenitude dos tempos, habitou entre nós, Ele encarnou, assumiu forma humana, em uma condição baixa. Seus pais não encontraram sequer uma cama onde sua mãe pudesse dar à luz ao Filho de Deus.
mas em um estábulo em meio a animais, a seu excremento e fedor. Assim o Rei de toda a terra nasceu. Ele veio ao mundo sujeitando-se à sua própria lei, sofrendo as misérias desta vida, a ira do Senhor Deus, a amaldiçoada morte na cruz. E ainda se sujeitou por um tempo ao poder da morte, para que então triunfantemente ressurgisse dos mortos e trouxesse com garantia para o seu povo a esperança da justificação. Ele é a propiciação pelos pecados do seu povo. Nós te rendemos graças ao Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de proclamar para o mundo, atento à mensagem da igreja, o que de fato significa o Natal, o verdadeiro significado do Natal, para onde aponta. Fala a respeito da encarnação do Verbo de Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos em toda a palavra. Isto diz respeito à nossa convicção e fé de que o Cristo, no tempo e espaço dos homens, se fez homem, recebeu o nome de Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus próprios pecados. Ajuda-nos, ó Senhor, a lembrarmos, quando percebermos o milagre da concepção, do gerar filhos, esta esperança de que foi um dia, por intermédio de uma geração milagrosa no ventre da Virgem, que o nosso Redentor escolheu nascer e encarnar, sendo o Filho de Deus, fazer-se homem para nos salvar. Ó Senhor, nós te bendizemos neste dia que é teu e que mais uma vez dedicamos para a exaltação e louvor, honra e glória daquele que não tem vergonha de nos chamar de irmãos e que declara juntamente conosco os teus louvores no meio da congregação. Em nome de Jesus oramos. Amém.